Olá, amigos do Tio Canadá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Hoje, minha convidada é a Renata Oliveira e a gente vai conversar sobre expectativa e realidade de morar no Canadá, mais voltado do ponto de vista da mulher. Será que a gente tem as mesmas oportunidades? Seja bem-vinda, Rê. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui conversando. Eu sempre converso com o Joel e fico, nossa, eu queria falar com a Bruna, por que que a gente É nunca marca verdade. para falar com a Bruna? Já faz tempo que a gente está pensando nesse vídeo, né? E finalmente saiu. Primeiro, eu queria parabenizar você, né, pela grande mulher que você é, por inspirar tantas outras mulheres a buscarem seus sonhos. E tem Obrigada, Bruna, algumas você também. perguntas. Eu sou super fã da mãezona que você se transformou, assim, Ai, ver você com o obrigada. Joshua é incrível. Eu falo isso, gente, não é puxação de saco, não. Conheci a criança linda que o Joshua é, lindo, os pais maravilhosos, assim. Então, assim, parabéns pela mãe, pela mulher que você é. Obrigada, Nossa. obrigada. Digo mesmo. A Stephanie é um amor, eu amei também conhecer ela. E é assim, é a sua cópia. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, acho que vai dar um papo bem legal. Me fala uma coisa: o Canadá é um país que dá as mesmas oportunidades para as mulheres? Então, eu acho que se a gente olhar no cenário mundial, o Canadá, sim, dá bastante oportunidades. É um país que luta pelos direitos das mulheres. A gente vê mulheres de sucesso em todas as áreas, governo, empresas, enfim, todas as áreas as mulheres se destacam. É claro que a gente ainda tem muito a conquistar no Canadá e no mundo, né, Sim, sim, pelos com direitos das certeza. mulheres, mas não pela visão, assim, que eu te digo, vitimista. Não falo pela visão vitimista, não. Eu falo porque realmente é cultural das pessoas quererem dar mais oportunidades e confiança para os homens. É isso, já Mas vem aqui, muito, muitos anos atrás, né? E a gente a cada dia vem exatamente. conquistando nosso espaço. Eu acho que aqui é um país preocupado com isso. Eles dão bastante oportunidade. Agora, talvez nós pecamos também, Bruna, porque, por exemplo, eu falo por mim. Eu cheguei no Canadá, minha filha tinha 2 anos de idade, 2 anos e meio. Uhum, Eu optei por ficar mais com ela e não investir na minha carreira, porque eu acho assim que era meu papel como mãe. Aí perguntar, uhum. não é papel do marido? É o papel do marido também, mas eu não queria abrir mão, tipo assim, dessa de estar mais perto dela, entendeu? Então Exato, são eu super opções, são concordo. escolhas, não é? Exato, eu super concordo com você, porque eu também estou passando por isso, né? O Joshua começou recentemente na daycare, com quase 2 anos, e eu me dediquei esse tempo para ele, porque eu sou mãe, né? Ao mesmo tempo que eu sou mulher, eu sou mãe. Então, assim, foi maravilhoso ter passado esse tempo com ele, ter me dedicado a ele. E o Joel, né, trabalhando e sustentando a casa para que eu pudesse exercer também o meu papel de mãe. Acho que tem algumas mulheres que não se identificam, né, com a maternidade, mas é um momento maravilhoso da nossa vida, que é muito bom E de assim, poder. deixando bem claro que são escolhas, tá, gente? Cada pessoa tem o seu perfil, tem Exato. pessoas, mulheres que vão mais para frente, querem fazer isso e deixam essa parte da maternidade com os pais. E aqui no Canadá isso é comum e tá tudo bem, mas assim, para mim, eu não queria perder isso, porque a infância passa tão rápido, eu queria curtir os mínimos detalhes, eu queria estar lá. Então, assim, eu fui aquela mãe que estava no corredor do daycare e esperando a filha se acostumar, sabe? Eu participei desses Eu também. momentos. Pois participei disso, chorei com ela, então, assim, foi uma escolha que eu fiz, Uhum. não pelo o país te dá aqui eles dão a licença maternidade de 1 ano, o que é fantástico, assim. Claro, você não recebe o mesmo valor que você receberia se você estivesse trabalhando, mas é uma grande ajuda que permite que a Com mulher certeza. faça isso. O homem também tem o direito de Tem o tirar essa direito. licença maternidade caso ele queira, então é um país que te dá essa possibilidade. Então, em relação às oportunidades que as mulheres têm aqui, eu não tenho do que reclamar. Talvez eu não seja uma pessoa também que fique, preocupada, aqui eles estão olhando desse jeito ou falando daquilo, não, eu acho que é um país que dá oportunidade, você Para tem todo mundo e muita por chance de igual. crescimento, por igual, exatamente. Então, assim, é um país que faz com que você se sinta acolhido, Sim. tanto na sua vida social quanto na sua vida de trabalho. É verdade, eu concordo com você. Vamos para uma segunda pergunta. A gente tem uma grande audiência feminina, né? Sei de muitas famílias que vieram para o Canadá por incentivo da mulher.
Você tem visto muitas mulheres comprando o Projeto Canadá para a família e convencendo os maridos? Tem muita mulher aí encabeçando isso? Tem muitas mulheres que compram o sonho primeiro. Na minha família fui eu. Meu marido não queria vir para o Canadá de jeito nenhum. Ele não se via, ele preocupava muito com o frio, tinha vários questionamentos. Ele estava com a vida, para ele estava super bem da maneira que ele estava, onde ele estava no Brasil. Então, assim, ele não queria. Mas eu acho que nós mulheres, nós enxergamos além, sabe? A gente Sim. vê além do que está na frente. Algo, o homem, ele é mais essa aqui, aqui e agora. Ah, tá É. funcionando, o trabalho está aqui, aqui e agora. A mulher, ela Hum, olha mais para frente. sim. Então, como mãe, eu falei assim: "Poxa, eu quero dar para minha filha a oportunidade dela viver em um lugar mais seguro. Eu quero Uhum. dar para minha filha a oportunidade dela ter uma educação diferenciada, que ela não se preocupe, por exemplo, em andar na rua ou, enfim, se estar em situações que no Ah, Brasil tiver seria de risco, medo. é que é comum, né". Então, Uhum. eu via isso mais para frente, então eu quis investir nesse plano, foi difícil convencê-lo, e eu vejo outras mulheres que estão na mesma situação. Olha "Ah, que eu quero legal. ir, mas meu marido não sabe e É. tal", então, tipo, é bem comum. É, a gente tem uma visão, assim, mais de família, mais de equipe, a gente tem uma visão também nós somos também um pilar emocional, né, eu vejo isso que eu fui muito esse pilar emocional no nosso Plano Canadá. O Joel, ele tinha um sonho, eu peguei o sonho dele, mas muitos dos pilares até chegar aqui, fui eu que sustentei, né, pra que esse sonho, fosse para frente. Então eu acho que a gente é realmente como você falou, né, a gente consegue enxergar um pouco mais lá na frente, enxergar, de forma mais ampla em equipe, fortalecer o emocional, porque o marido ele pensa, ele vai chegar aqui, ele vai trabalhar, 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 e, né, e esquece de todos os outros fatores, de todas os outros pilares, né, desse sonho, né, desse plano. Então, realmente a gente tem uma visão, assim, mais ampla do que é toda essa mudança, né, do Projeto Canadá. E que legal saber que tem muitas mulheres aí encabeçando. Tem bastante. E você falou um ponto acho importante, é um trabalho de equipe. Então, o que que Hum. significa um trabalho de equipe? Nós não precisamos tomar a frente do papel do homem no relacionamento, nem o homem precisa tomar o nosso papel. É um trabalho que a gente faz junto, então tem momentos que, eles vão sair na frente e vão ter mais oportunidade, tem momentos que nós vamos ter mais oportunidade. Eu conheci um casal mesmo, que o casal veio para cá, o aplicante principal era o marido, e ele Uhum. perdeu o trabalho logo nos primeiros meses. E a Nossa, esposa, que era acompanhante, conseguiu colocação no mercado rápido e a aplicação de residência foi feita por ela. olha que Para legal. você ver como os papéis se inverteram e se inverteram de uma forma rápida. Aham, Porque realmente é um trabalho de equipe. exato. Você está do lado apoiando aquele que está podendo mais para frente, mas depois, se for o seu caso, é você, e um vai estar junto com o outro, e daí a família vai para frente. Exato, exatamente. Posso até dar o nosso exemplo, né, que a gente veio com o Joel estudando, Foi o seu e caso! aí a gente se tornou residente permanente através do meu trabalho, que eu nunca imaginei. E até hoje a gente brinca de que ele é meu eu sou a aplicante principal e ele é meu acompanhante. Então, assim, muitas coisas pode mudar, né, talvez, não seja o nosso papel principal, mas, né, como a gente é uma equipe, tudo pode acontecer e a gente ser o principal pilar aí do Plano Canadá. Me diz uma coisa, você acha que é difícil para mulheres vir sozinha? Se manter sozinha? Tem algum exemplo de sucesso? Você conhece alguém? Gente, tem vários casos de sucesso de mulheres que vieram sozinhas. Não é que seja mais difícil ou mais fácil, depende do perfil da pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você vem sozinha, a conta é só sua. Eu fui sozinha para os Estados Unidos, então eu não tive problema de passar aperto e dormir no sofá para Uhum. pagar meus estudos. Quando você está em casal e família, isso é mais complicado, porque o casal, eles vão ter que precisam de mais espaço. A Sim. despesa também vai ser maior. Agora, Uhum. o casal, eles correm para uma residência permanente dos 2 lados, tanto, um quanto o outro tem a oportunidade de conseguir a residência permanente. Já sozinho está em cima de você, mas Tá, sozinho eu acredito que a gente não tem aquele peso de: "Poxa, eu preciso fazer isso porque eu preciso alimentar um filho, eu preciso fazer isso porque meu marido está contando com isso". com É certeza. muito você. Então tem muitas Exato. mulheres sim, que vieram sozinhas e que conquistaram a residência. Eu tiro o meu chapéu para aquelas mulheres que vieram com filhos sozinha.
Nossa, Eu tenho realmente, clientes que vieram com filhos sozinhas. realmente, essas Uma delas merecem. está marcada, uma está marcada no meu coração, assim, porque ela veio como estudante sozinha. Vocês sabem que estudar, tendo que trabalhar e suprir na casa é difícil. Então, ela veio com dois Uhum. filhos, Com como 2 estudante, filhos, com meu, dois filhos, essa merece estudou. tirar o chapéu. Trabalhou. Quando ela pegou o PGWP, veio com pouco tempo, então ela só tinha aquele tempo cravado para conseguir, sabe, a elegibilidade para residência permanente. Pois Uhum. essa mulher correu atrás do trabalho, ela tinha um determinado emprego, eu falei, esse emprego não vai te dar residência permanente, tem que ser esse outro. Ela foi atrás do outro emprego, ela Deus. lutou, ela conseguiu e ela tirou a residência permanente. Então, tipo, Gente, eu tô tiro meu arrepiada, chapéu. tô Eu tiro. arrepiada. Não, você não tem noção. Quando eu recebi a residência permanente aprovada dela, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, gente, eu sei o que essa mulher passou, né? Eu Cara, sei a luta dessa mulher. uma mulher guerreira, assim, acho que muitas de nós, a gente não sabe o poder que a gente tem, né? Porque, cara, a gente consegue muita coisa, com... Assim, a gente vai muito além do que a gente possa imaginar. Meu Deus, eu fiquei Pois arrepiada com essa é. história. Olha Então, eu só. tiro meu chapéu para as mães solteiras que vêm com os filhos, lutando sozinha para conseguir a residência permanente. Esse país dá essa possibilidade. Não é fácil, eu entendo assim todos os altos e baixos emocionais que pessoas assim podem passar, porque ela não tem um ombro para dividir aquelas lutas. E Bruna, você como Sim, imigrante, você sabe o que eu vou falar aqui é pura verdade. A gente não compartilha todas as lutas com nossa família é, no Brasil, porque eles estão longe, eles não vão poder ajudar. Só vai ser mais uma preocupação que a gente vai dar para eles. Então, nesses exato. momentos de angústia, de dor, se a gente tem um companheiro, uma companheira, ou se a gente tem um amigo, alguém próximo que a gente possa dividir aqui, torna a nossa vida um pouco mais fácil. E Com quando você está certeza. sozinho, esse peso, sabe, pode se É, tornar muito um fardo muito pesado. Então, assim, se você está ouvindo esse vídeo e você está sentindo dessa forma, saiba que você não está sozinho. com certeza. Entre em contato com a gente. Se for em Alberta, a Bruna vai indicar alguém, um lugar, um grupo de pessoas para você conhecer. Talvez a gente não possa resolver um problema, mas a gente conhece alguém que tem um contato em Pode, tal lugar que exato. possa facilitar, entendeu? A Uhum. mesma coisa aqui em Vancouver, tipo, eu posso, na minha vontade, assim, se eu tiver alguém puder ajudar, eu vou colocar em contato com vocês, porque a gente sabe quanto que é A dificuldade. desafiador as Exato, exato. dificuldades. Com certeza, eu acho que você fazer boas amizades aqui, né? Ter um bom grupo de amigos que são nosso apoio aqui, né? Realmente tem coisas que a gente tem que ficar aqui porque são coisas do dia a dia, a gente não consegue dividir com a nossa família lá no Brasil, porque talvez eles nem vão entender. Principalmente se você tiver, né? Se você tiver uma família que não apoie 100% o seu projeto. Então, nem é bom você ficar levando tudo para a família no Já Brasil. pensou no primeiro aperto você compartilhar a pessoa, volte para o Brasil. Exato, exatamente. Então, assim, Volta. não faz sentido. Por isso que a gente sempre enfatiza o nosso grupo aqui de brasileiros, né, que a gente tem na igreja, porque realmente é um apoio muito grande, principalmente emocional, né? Porque quando mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa cabeça, tira a gente do eixo. Então, é muito importante você ter amigos aqui que realmente sabe da dificuldade que você está passando e vai poder te ajudar. Exatamente. Vive a Conheço mesma coisa que você está vivendo. eu conheço duas mulheres, né? Elas são mulheres jovens ainda, que vieram para cá também sem ninguém, vieram solteiras e estão aí hoje, fizeram faculdade, estão trabalhando e vivendo a vida delas aqui normalmente, e assim, sucesso, né? Muito legal isso. Você acha que tem alguma dificuldade de entrar numa posição sendo mulher? Se tem mulher em trabalhos pesados? Sente diferença de salário entre homem e mulher? Então, essa parte salarial não é bem minha área, eu não vou poder opinar sobre isso, porque tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada para dizer se tem essa diferença. Eu acredito que deva ter, como no mundo todo, mas não é nada muito absurdo. Agora, Uhum. é incrível, você encontra mulheres trabalhando aqui em todas as áreas, por exemplo, construção, maquinário Sim. pesado, indústria.
Ah, todos os lugares você vai encontrar mulheres trabalhando e com sucesso. Tem um trabalho que você deve ver, Alberta, quando vai ter uma construção, ficam as pessoas fechando a rua, monitorando o trânsito, uhum. tal, com as roupas, né, bem fosforescente e tal. Você vê muita mulher ali e é um é um É, trabalho que paga super bem. Então, no exato. meio de um Eu já monte de vi homem, no de meio da construção. eu já vi de meninas, adolescentes, assim, jovens, e eu já vi mulheres senhoras trabalhando nessa posição. Inclusive, a gente tem um vídeo já falando sobre construção com a Heloísa, uma amiga nossa aqui de Calgary, que ela trabalha nessa área e ela é super feliz. Ela chegou aqui determinada a trabalhar na área de construção. Eu achei isso o máximo. Eu até queria tentar Eu trabalhar não, eu nessa não sou área, mas eu ainda preciso de um pouco de coragem. Assim, para você cara. experimentar, entendeu? Ter, assim, a experiência de trabalhar nessa área só para ver como que é. Essa do trânsito eu até toparia. Ficar lá em pé monitorando o trânsito com a galera da construção eu toparia, mas pegar o pesado dos sacos, cara, não, não vai rolar. Tipo, Olha, não, eu essa parte que você comentou, né, de diferença de salário e tal, por mais eu acho que role, né, no mundo todo essa diferença, eu acho que aqui no Canadá, assim, pelo nosso círculo de amigo e o que eu fico sabendo entre os nossos seguidores que comentam e tal, eu acho que também realmente não existe muita diferença. Inclusive, a gente conhece uma pessoa que chegou aqui recentemente e ela, mulher, ela já tá ganhando mais de 100k anos sozinha na vaga. é Então, incrível. é Agora, eu vou incrível. dizer uma coisa para vocês. Eu saí do Brasil muito cedo, né? Muito cedo, com 22 anos de idade. E no Brasil você tem aquela coisa de para conseguir trabalhos legais, quem indica, né? Ah, uma referência, alguma coisa assim. E na América do Norte eu vi que se você for bom no que você faz, você vai conquistar o espaço. Uhum, A referência é importante porque tem vagas que só são anunciadas dentro da própria empresa. Eles uhum, não anunciam publicamente essa vaga no começo. Então, se você tem alguém na empresa que possa botar seu currículo lá, aí tem essa oportunidade. Mas o uhum, crescimento profissional é muito do que você faz, como você trabalha, da sua vontade de crescer. E tem muitas oportunidades, independente se você é mulher ou não. Eu vejo, sim, mulheres ganhando muito, com muito uhum. sucesso aqui. É, Principalmente, claro, a área de tecnologia, né, tem bastante. isso é verdade, isso é verdade. E lembrando também que em entrevistas, as pessoas também não podem perguntar se você tem filho, se você está grávida, se você é casada, a sua idade. Eles respeitam muito isso aqui, né? Diferente do Brasil, que você É, tem que fazer aquele seu currículo, né, com todas as suas informações, e aqui eles não perguntam nada disso. eles não podem perguntar, eles não podem demitir você se você estiver grávida, a não ser que fosse justa causa, né, eles têm toda essa preocupação nas entrevistas, você pode inclusive denunciar se houver qualquer pergunta que for muito invasiva, porque Uhum, a seleção de trabalho não pode envolver a sua vida pessoal. Ou seja, ele tem que selecionar você pelas suas qualificações, pela sim. sua educação, pela sua experiência, mas ele não pode te eliminar porque você tem filhos, ou Uhum, porque você é casado, ou porque você tem algum problema na sua vida particular ou médica, seja lá o que for. Isso não é exato. problema deles. Se Uhum, você está exatamente. aplicando a vaga, é porque você está dizendo que você pode exercer esse trabalho. Como isso vai Sim. ser feito com a sua vida pessoal, isso é um problema seu, não é problema do empregador. Então, Uhum. eles não podem fazer esse tipo de pergunta invasiva. Uhum, exato, exatamente. É isso mesmo. E o que que você acha das mulheres que chegam aqui sem inglês? Qual é o desafio? Eu cheguei com inglês básico, fiz um pouco de inglês, fiz 3 meses de inglês quando eu cheguei. O desafio é bem grande, né? Eu acho que para qualquer pessoa, você chegar e você ter dificuldade de falar, não conseguir se expressar, é uma frustração muito grande. Mas eu acho que não é impeditivo. Eu acho que se você tem força de vontade de aprender, de se expressar, e os canadenses, eles são muito gentis, né, nesse quesito de tentar entender o que você está falando, né? Ter a paciência de tentar entender o que você está falando, pegar algumas palavras e saber o que você quer, né, perguntar e tal. É, eu não tive tanta dificuldade assim. Óbvio que teve alguns momentos que eu tive minhas frustrações, né, de não conseguir se expressar, mas eu tenho muito mais lembranças boas desse caminho, né, percorrido até aqui, do inglês básico para o inglês que eu tenho hoje, de pessoas me ajudando. Eu acho o seguinte, se você está com planejamento de vir para o Canadá,
Em inglês ou francês, tem que ser algo que você tem que investir. Talvez você tenha um perfil muito parecido com o meu. Ah, quando eu chegar lá, vou aprender mais rápido, porque eu vou estar imersa na cultura. Isso você está se enganando. Porque, assim, se você quer realmente chegar aqui já com algum preparo, já faça algum curso, contrata um filipino que você paga pouquíssimo lá nas Filipinas para ele fazer, treinar inglês com você. Já Uhum. comece a ter uma base, porque você chegando aqui, com a base que você tem, fica mais fácil desenrolar. É Exato. possível chegar a ser inglês? É possível, só que um caminho mais sofrido, principalmente se você vem Uhum. sozinho. Por quê? O que que acontece? Vamos lá. Ah, eu não preciso de inglês para carregar saco na construção. Não, você não precisa. Mas talvez você vai precisar de inglês para contratar um serviço de celular para instalar na sua casa. Quem vai falar no telefone com essa pessoa? Ah, eu vou Exato. conseguir um amigo que faça isso. Tá bom. E se você tiver uma emergência hospitalar? Uhum. Passou mal, tem que ir para emergência. Como que você vai se comunicar? Ah, eles vão conseguir um tradutor. Tudo bem, eles podem conseguir, mas quantas horas vão levar Vamos para essa demorar. pessoa para chegar para fazer essa Uhum. tradução? É. Eu já tive experiência de uma amiga minha em trabalho de parto, literalmente em trabalho de parto no hospital, porque foi de uma hora para outra, e eu na linha do telefone com a médica traduzindo. Então, Nossa. tipo assim, me ligaram, olha a situação, minha amiga gritando lá, e daí era uma situação de risco, porque o bebê já estava, como é que fala, em estresse, já Aham. estava em estresse, o batimento cardíaco, e eu falava assim: "Faz a cesárea, médica, mas eu não estou te perguntando, você só está aqui para traduzir". Meu Deus! Ela sério. E minha amiga sem poder falar, então, tipo assim, botava ali, passava a médica passava para eu traduzir porque eles não querem que você faça cesárea, né, então eles ficam naquela coisa: "Ah, pode ter infecção, pode ter complicação, pode ter isso, pode ter aquilo", só que o bebê já estava em estresse. O Sim, batimento do bebê já estava mostrando que não estava louco. normal. E eu nervosa com aquela tradução, e eu falar para minha amiga: "Ó, ela tá dizendo que é complicado, não sei o quê", mas você sabe que você não tem opção, né. Aceita logo esse negócio. É. Porque, tipo, cara, acabou que o coração do bebê sumiu, eles tiveram que levar de emergência para fazer a cesárea, Aham. tiveram que levar de emergência, porque não já não a opinião dela já não era relevante, porque já era caso de vida ou morte, então já não é relevante, então levaram pra cesárea, e o bebê Sim, nasceu, e nasceu tudo bem. Mas foi uma situação, cara, graças a Deus. imagina, É. eu a Não. quilômetros de distância, tendo que participar de uma discussão do que fazer numa Aham. situação de emergência, porque a mãe não conseguia, entendeu, Não conseguia falar o falar. inglês. É, realmente, Então é. são coisas assim. Sim, sim. Inclusive, a gente tem até um vídeo com uma colega também, a Fernanda, que ela veio com zero inglês, zero inglês. O vídeo dela, assim, é um dos melhores vídeos do nosso canal. Então, eu até indico você a assistir o nosso vídeo com a entrevista com a Fernanda, que é muito legal. Realmente tem que estar preparado para os perrengues. E não serão poucos. Não é? Então, assim, não fala que vocês precisem ter um inglês fluente para chegar aqui, não é isso não, gente. Mas o básico, pelo menos, para sobreviver, sabe? Aquele básico que você precisa Exato. para pedir socorro, para falar Exato. sim ou não, aquela coisa assim, você tem que ter um básico. É verdade, é verdade. Vamos aproveitar, vamos falar sobre segurança e assédio. Você se sente mais segura aqui? Você já sofreu algum tipo de assédio? Eu nunca sofri assédio, Uhum, talvez, porque eu não tive oportunidade, porque minha vida é muito casa, amigos, igreja, tipo, trabalho, não uhum, sei, nunca fui exposta a essa situação. Eu acho que o Canadá é um país seguro, tá? uhum. O problema é a cultura. Às vezes tem pessoas de determinadas culturas que podem sim fazer com que você se sinta inseguro em alguma situação, mas de uma forma geral isso não acontece. Agora eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa, mulheres solteiras, é muito difícil você conseguir um namorado aqui. Se você não tiver amigos que te apresentem, se você não fizer por plataformas online. Por quê? Porque os homens morrem de medo de serem acusados de assédio. Então, O recentemente que eu que é tive um caso. o que que é considerado assédio aqui no Canadá? Então, a pessoa sentir que aquele homem está usando da posição dele para dar uma cantada, ou que ele falou alguma coisa que ameaçou ela no sentido dela não se sentiu safe, não se sentiu segura, mas isso é muito relativo. A gente que vem do Brasil, a gente sabe o que é uma cantada e a gente sabe o que é uma pessoa passando Uhum. dos limites, porque os homens lá são mais abertos para isso. Aqui não, eles são tão preocupados em relação a não invadir o seu espaço de segurança, ao seu espaço, que eles não falam. Então, assim, pode ser que o homem Na verdade, tenha eles algum nem interesse, olham, né? Eles nem eles nem olham. olham, Começa eles por ficam aí. preocupados com isso. Uhum. Um cara, um conhecido, assim, de uma amiga minha, ela trouxe isso
para que a gente estivesse orando por essa pessoa. Essa pessoa realmente foi fazer um elogio. Tipo, hoje eu cheguei para fazer o vídeo com a Bruna, eu falei, Bruna, você é linda demais, cara, como é que faz um vídeo com você e tal? Esse tipo de brincadeira. Ele foi fazer um elogio para a pessoa, falou, nossa, como você está linda hoje. A mulher enxergou aquilo como assédio, denunciou ele no ambiente de trabalho. E essa pessoa é um trabalhador, é um imigrante que não tem família aqui, que vendeu tudo para vir aqui estudar, conseguir a residência permanente. E ele simplesmente foi demitido porque uma pessoa sentiu que ele tinha assediado ela. O que ele fez publicamente, sem nenhuma intenção, mas ela se sentiu assediada. Uhum, Então, esse tipo de comportamento da mulher faz com que os homens se sintam retraídos e não haja cantada aqui. Então, assim, você vai para o lugar, tipo assim, mulheres solteiras, vão para o lugar achando, vou lá dar uhum. uma paquerada, uma flertada. Cara, eles não vão nem olhar para você. E não é porque você não é bonita nem interessante, é porque eles ficam com medo disso. Ó, Ah, outro exemplo. Uma pessoa estava numa danceteria, um clube, alguma coisa, estava dançando e tal, a mulher veio, começou a dançar e tudo, completamente assim, sensual perto do cara e tal. Aí ele foi abraçá-la, porque ele está entendendo que eles estão dançando, está rolando um clima e tal, sim, foi abraçar. Quando foi abraçar ela, não me toque, você está invadindo o meu espaço. Ou seja, ela deu todos os sinais, sim. dançou, chegou junto, flertou, mas na hora que ele foi abraçá-la, pronto, aquilo dali, ele só podia abraçá-la se ela Uhum. permitisse. Ou seja, é um Permitisse. extremo tão Uhum. louco, assim, eu acho tão louco, sabe, que prejudica até os relacionamentos entre as pessoas. É, exato. Por isso que falam que os canadenses são frios, né? Acho que também, Medo. né? Por medo. Exato, exato. O Rei, o que que você acha do Canadá para a maternidade? Eu Eu sei acho que que você não nessa teve área, filho aqui, a sua filha não nasceu aqui, mas das experiências que você tem, do que você ouve, da saúde a pública. gente, eu acho fantástico. A licença maternidade de 1 ano, o apoio financeiro que o governo dá para cada filho que você tenha. Eu acho que a saúde pública para maternidade, para crianças pequenas é excelente. Realmente eu não tenho queixas. É um país que tem um sistema educacional muito bom. O apoio médico para a mãe que acabou de ter neném é Sim. incrível. Linha de telefone para emergência, tem todo um cuidado. Talvez você não sinta quando você tem um neném aqui, talvez você não se sinta naqueles hospitais de convênio privado do Brasil de luxo. Eu fiquei Uhum. no hospital mesmo nos Estados Unidos quando eu fui ter neném, cara, que eu me sentia no hotel. Tinha um cardápio com salmão, molho de queijo, de Olha não que sei das legal. quantas. Eu falei, eu tava assim, sabe, me sentindo no hotel. Uhum. Mas aqui você não tem a preocupação de se preocupar com a conta, né? Com aquela conta Uhum. gigante que nos Estados Unidos tem. Então, assim, eu acho que o sistema funciona, Uhum. é muito bom assim ter filhos aqui, dar a oportunidade do seu filho ter a dupla cidadania. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, mulheres que estão acabando de chegar, que ainda não estão com a residência permanente. Espera um pouquinho, espera um pouquinho pela questão do. Às vezes, no meio do curso, tem que parar para ter filho, e aí depois você tem aquele conflito de emoções: como é que eu vou voltar a estudar com meu filho tão pequeno? Aquele apoio. Porque, assim, é como eu falei com a Bruna, né, e ela confirmou. Para a gente, mãe, que Uhum. carrega o filho na barriga e pega aquele neném, para a gente desprender daquilo dali, deixar na mão de terceiros tão É pequeno, tão pequeno. não é? Exatamente. É muito Então, difícil. assim, é muito difícil. Então, eu pego, já tive clientes, estudantes internacionais que precisavam concluir o curso, precisavam pegar o PGWP e com o neném recém-nascido. E daí Uhum. ela optou cancelar o projeto Canadá para voltar para o Brasil por um tempo, para depois retomar, porque ela não teve coragem de voltar a Tá. estudar com o neném tão pequeno. Então, assim, são coisas que tem que pensar. Vale a Uhum. pena? Vale. Minha filha tem 14 anos hoje, ela tem 3 cidadanias, ela é americana, ela é brasileira e ela é canadense. E eu vejo como que isso é precioso, porque vale mais do que dinheiro. Exato. Vale mais do que herança, né? Porque ela pode estudar nesses 3 países, ela pode fazer a vida dela nesses 3 países, ela não precisa se preocupar em visto, não precisa se preocupar em correr atrás de pontuação, porque eu já dei, já proporcionei isso para ela. Sim, eu acho que é o melhor que a gente que está no Plano Canadá, né? O filho, ele é muito planejado, né? Ele tem que ser muito planejado no Brasil e aqui também, né? Diante das circunstâncias, principalmente do financeiro, né?
E quando a gente decidiu ter filho, também foi muito bem planejado. No tempo em que o Joel terminaria o college, e daí ia vir o filho, ele iria trabalhar full time para que eu pudesse, né, ter esse momento da gravidez, de ter o parto, de cuidar do nosso filho enquanto ele trabalhasse. Então, realmente tem que ser muito bem planejado. E é uma alegria, assim, poder dar essa oportunidade do Joshua, né, ter nascido aqui no Canadá e ter dupla cidadania, né, a brasileira e a canadense, e dar essa oportunidade para ele, né, de trabalhar, de poder estudar onde ele quiser e morar onde ele quiser. Eu tive uma experiência, assim, incrível com a saúde pública aqui de Alberta. O meu parto, o meu pré-natal, as minhas midwives, elas, assim, elas foram sensacionais. É, foi, assim, a melhor escolha. A minha mãe, eu lembro que minha mãe até me questionou, nossa, mas você vai com uma enfermeira obstetra, né? Você vai ter com uma enfermeira obstetra e não com um médico? E eu falo assim, meu, eu tô no Canadá. Essa é a oportunidade, essa é a forma com que eles lidam com, né, com o parto aqui, com a maternidade. Por que que eu não vou experimentar disso? E graças a Deus eu tive um pré-natal assim muito bom, onde que elas pudessem me acompanhar. Se eu tivesse tido algum risco, eu não poderia ter acompanhamento da midwife. Mas assim, foi a experiência mais maravilhosa que eu tive, ter tido a oportunidade de ter o maternity leave de 1 ano, né? O respeito dos meus empregadores com a minha saída do trabalho, né, por um período. Rede de apoio. Você veio com a Stephanie com 2 anos para cá. Você teve rede de apoio quando você chegou aqui? Eu tive, assim, alguns amigos, mas assim, é muito difícil você bater o horário certinho com todos eles, porque tá todo mundo correndo atrás da vida, né? Então, assim, por isso Hum. que eu tive que me ausentar do trabalho e me dedicar à maternidade, justamente porque eu não teria 100% rede de apoio aqui. Rede de apoio eu não falo de uma pessoa que vai cuidar do Joshua para mim, que vai cuidar dos meus filhos para mim, mas no sentido de cuidar até de mim, né? Às vezes foi isso que eu mais senti falta de rede de apoio quando o Joshua nasceu. É alguém cuidando de mim. É alguém preocupado se eu estou comendo, se eu estou me alimentando bem, ajudando a organizar a casa. Tá certo que, claro que a gente não teve tudo isso, né? A gente não teve uma rede de apoio aqui, então, assim, a gente foi levando do jeito que dava. Mas eu acho que eu só teria alguém aqui do meu lado numa próxima gravidez, para ter esse tipo de rede de apoio. Mas, assim, eu também não tenho do que falar sobre maternidade aqui no Canadá. A gente cresce em todas as situações, né? Realmente, eu não tive uma rede de apoio com o Stephanie. Eu lembro que meu marido ficou doente logo nos primeiros meses que a gente estava aqui, teve uma infecção Uhum, seríssima no intestino, ficou internado. Conhecia já algumas pessoas que se ofereceram para ficar com a Stephanie, mas a Stephanie não tinha costume de ficar com ninguém. Ela era muito uhum, pequena e aquela coisa já tinha sido afastada da família do Brasil. Para chegar e deixar ela com alguém seria muito complicado. Mas hoje, o que que acontece? Hoje eu tenho muitas pessoas que me colocam na lista de emergência dos filhos deles. uhum, Então, por exemplo, acontece alguma coisa, os pais não puderam pegar, teve um acidente, alguma coisa, eu sou o nome que está naquela lista que sim. pode ser chamada nessa situação de emergência. Ou Aham, então, daquela coisa do testamento, né, que aqui tem, se acontecer alguma coisa, o governo vai e pega seus filhos enquanto está resolvendo. Por exemplo, você tem um acidente de carro, você e seu marido, aí quem vai ficar com o Joshua até sua família chegar? Então, me colocam nesse nome também, botam meu nome nisso aí. uhum. Pessoas assim que, tipo, moram na cidade um pouco distante, mas ligam para mim, Renato, botei seu nome, viu? Se acontecer alguma coisa, você fica fulano de tal, até minha mãe chegar do Brasil, até não sei quem chegar do Brasil. São coisas que a pessoa tem que ter em consideração, tem que pensar, porque assim, emergências acontecem. E Sim, daí, exato. naquele momento, quem vai estar ali na lista? A gente mora aqui na Grande Vancouver, em uma região de terremoto. Então, Uhum, na hora que você preenche os formulários da escola, eles pedem o nome de uma pessoa que esteja fora do Canadá, porque se tiver aquele grande terremoto, provavelmente a gente fica sem internet, sem telefone, sem comunicação, e muitas pessoas se perdem, né? Podem ficar uhum, semanas sem aparecer. Então, quem seria essa pessoa que pode responder a escola nessa situação? Eu botei uhum, o telefone e o contato de um amigo meu nos Estados Unidos, porque ele fala inglês fluente. Então, se eu botasse uhum. da minha mãe daqui, que ela entendesse Não ia o que entender que nada. o que está acontecendo,
ia demorar muito. Eu botei de um amigo meu nos Estados Unidos que eu confio com uma pessoa de plena confiança, que se tiver alguma emergência, eles ligam para lá para resolver, entendeu? Coisas assim, que a gente tem que estar o tempo todo pensando. É, graças a Deus a gente tem os nossos cunhados daqui, né? Então, eles são o nosso ponto de contato. Tanto na daycare do Josh, eu já coloquei o telefone dele, se alguma coisa acontecer, mas ele é muito importante você ter alguém de confiança que você possa, né, ter como contato aí por questões familiares de filhos. Agora vamos falar sobre qualidade de vida, passeios grátis, me fala um balanço aí de vida social e trabalho, tempo com família. Cara, o Canadá é perfeito para quem gosta de sair, né, e explorar as atrações naturais, as oportunidades de eventos gratuitos tem bastante, tipo Sim. eventos de rua, parques, lagos, enfim, assim, é uma vida muito ativa. A gente aqui Uhum. realmente não fica, você só fica, como é que eu falo, boring, você só fica Aham. cansado de não fazer nada se você quiser, porque tem muitas oportunidades de você explorar a Sim, sua vida aqui, sim. tanto no inverno quanto no verão. No verão acho que muito mais, né? Eu falo que a vida no verão é muito mais intensa, porque 5 horas da manhã já tá dia, 10 horas da noite ainda tá dia, e você tá ali, ó, fazendo, né, tudo como se não houvesse amanhã, para você aproveitar É. bem o verão. Aqui no inverno é muito forte a questão do esqui, snowboarding, Uhum. das trilhas que eles fazem com Sim. aqueles sapatos de neve, aqui Ah, as piscinas cobertas. Então tem vida ativa, sabe? Eu sei que sim. talvez Sim. para quem está de fora pensa que a gente vive igual a esquimó ou pinguim, Ou vai tipo, ficar não dentro de é assim. casa o Ou vai inverno ficar dentro de todo, né? casa. Não, não é assim, não é assim. É uma vida bem ativa mesmo, principalmente para os jovens, casais que gostam de explorar a natureza. Aqui é tudo de bom, tudo de bom. Realmente, concordo com você. Duas últimas perguntas para fechar. O Plano Canadá coloca o casamento em prova? Já viu algum divórcio? Coloca, já vi divórcios, coloca em prova. Assim, gente, eu acho que o casamento está em prova no mundo inteiro, não é só quem está vindo no Canadá, o plano Canadá, mas quando você sai da sua zona de conforto e abraça a imigração, você está dando oportunidade para que tenha momentos De de crise conflito. normais, de Uhum. conflitos. Ah, porque eu escolhi isso, ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu vim para cá, olha o custo de vida disso, olha daquilo. Então, você tem muitos questionamentos, por isso que é importante estar na mesma página, same page, no sentido de é um plano que envolve os dois, então conversa bastante sobre tudo que vai acontecer. Sim. Quando a situação financeira aperta, porque a pessoa está estudando, eu vejo que essas crises são maiores, porque Uhum. faltou dinheiro, você começa a Um sentir acusar o outras áreas. outro, né? Exatamente. Então tem que ter muita responsabilidade nisso. Eu acho que a gente tem que ter consciência que nenhum Uhum. casamento é perfeito. Esses casamentos que vocês olham em filme, esses casamentos que vocês olham em novela no Brasil não são reais. Todos os casamentos têm altos e baixos. O Com que certeza. importa é você olhar e lembrar o que que fez você se apaixonar por essa pessoa, o que que fez você casar com essa pessoa. Então, no Uhum. momento de crise que você estiver passando esse momento de aperto financeiro, dificuldade de colocação no mercado, seja o que for, dificuldade no idioma, que vocês dois se olhem nos olhos e falem, poxa, a gente escolheu isso aqui porque a gente tem um propósito. Então a Sim. gente vai vencer junto essas dificuldades. Tá sendo difícil, eu tô para explodir, sabe? Meu emocional tá no céu, mas eu Uhum. creio que a gente vai conseguir vencer isso. E se vocês conseguirem passar essas dificuldades juntos, vocês vão ficar mais fortes do que nunca. Sem dúvida, Mais sem fortes do que dúvida. nunca. Não é isso, Bruna? Não é isso? Nossa, com certeza. Eu acho que a gente tem que estar muito bem alinhado, né? Os dois com o mesmo objetivo, né? E não assim, ai, tudo bem, meu marido quer ir para o Canadá, eu tô meio assim, mas eu vou. Não, os dois têm que estar no mesmo objetivo para que os dois entendam que cada um tem o seu papel, né, no Plano Canadá. Eu lembro que quando a gente chegou, o Joel fez uma listinha dos motivos que a gente estava aqui e a gente grudou na geladeira, para que a gente não Perfeito. esquecesse. Todos os dias a gente sabia, a gente lia quais os motivos que nós estávamos aqui. E assim, graças a Perfeito. Deus a gente passou por aquela fase, né, de início de instabilidade, né? Porque você está recomeçando a sua vida, e a gente conseguiu superar tudo isso. Mas realmente, o plano casal ele tem muitos altos e baixos. E se o casal não tiver muito bem alinhado né, entre os dois, realmente pode acontecer aí um divórcio e um voltar e o outro ficar, ou os dois voltarem, enfim. Infelizmente,
Isso acontece, eu já vi casos também disso acontecer. Triste, né? Mas se a gente puder dar uma dica, estejam os dois muito bem alinhados, que com certeza, se os dois lados da corda estiver muito bem forte, essa corda não se rompe. Agora a última pergunta, tá? Daí a gente finaliza. O que que você diria para uma mulher, talvez uma mãe, talvez solteira? O Canadá vale a pena. Hum, Se você está sozinha, eu sei que vai exigir mais de você emocionalmente, mas não desista. Você vai conseguir chegar onde você quer se você continuar esse caminho. As dificuldades vão vir para todo mundo, uhum, mas as dificuldades vêm para a gente vencer e amadurecer. Ela não vem para nos destruir. Então, toda vez que uma dificuldade aparecer, lembre que muitas outras pessoas estão passando pela mesma dificuldade que você, muitas já passaram e conseguiram chegar. Então, não desista. Mulheres que vêm sozinhas, tentem olhar as dificuldades com uma forma divertida. Dá um exemplo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos a oportunidade de aprender e crescer. Então, aquilo ali vai passar. Talvez hoje você está apertado, você não está podendo comer no restaurante com seus amigos, você está comendo a cachorro-quente na rua, na esquina. é, E aí você fica: "Poxa, tá todo mundo ali indo para aquele restaurante, eu estou aqui no cachorro-quente". Curta aquele cachorro-quente, porque vai passar. é E verdade, daí é não verdade. é? E Curta aquele quando momento. passa, você vai lembrar aquele momento e vai ver que ele foi especial, que Foi você precisava especial. passar por ele, né? Tem um significado grande. Com Hoje, certeza. Gente, essa semana eu estava conversando com o Joel e a gente estava lembrando de alguns momentos assim, e Deus nos permite passar por momentos na nossa vida, né? Que talvez não são da forma que a gente enxerga ou gostaria que fosse naquele momento, mas quando a gente lembra daquele momento, e você fala assim, eu precisava ter passado por aquilo, e foi importante ter passado por aquilo, né? E tudo que a gente passa, eu tenho certeza que é para o nosso crescimento, é com certeza. para Bruna, eu experiência, lembro crescimento. quando eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro para comprar um carro, a gente estava com aquela coisa de economizar, economizar, não vamos comprar carro, vai ficar andando de ônibus e tal. Eu andando de ônibus, Stephanie pequena, debaixo de chuva, sabe? E eu fazia assim, meu Deus, nem que fosse o carro, aquele carrinho velhinho ali já estava bom, sabe? Aquele que está passando ali já me ajudava. E Deus me abençoou, que de hora para outra eu recebi um telefonema de uma causa que estava na justiça no Brasil, que de nada apareceu, eu comprei o carro. Hoje eu tenho um carro zero. Na época era foi usado. E aí eu olho assim, da onde que Deus me tirou e da onde Ele me colocou e quantas coisas já vivi. E Hum, aí o ser humano tende assim, aí aparece outra dificuldade agora, você esquece de tudo que você já viveu, sabe? Aí a é dificuldade vem e você verdade. fala assim, poxa, mas vai acontecer isso, está acontecendo, e olha para cá, e você esquece da onde Deus te tirou. É verdade. Muita gente reclama do processo de visto e consegue o visto, fica abençoada, alegre, aí depois vem aquela dificuldade mais para frente, nossa, mas está acontecendo isso, eu estou triste, estou desesperado. Gente, olha de onde Deus te tirou. Aham. Olha de onde você veio, né, e onde você tá. O Joel até fala Exatamente. assim: "Nossa, você lembra quando a gente morava naquela casinha lá no", falava o bairro da onde a gente morava em Campinas, e daí ele falou assim: "Hoje a gente tá aqui no nosso apartamento, com trabalho, com o nosso filho, com a nossa família". E daí eu falo assim: muita coisa rolou, muita coisa aconteceu e a gente cresceu com isso, né, muita coisa a Com gente certeza. aprendeu. E então, para você o Plano Canadá compensa. Compensa, compensa sim. Mesmo que você no futuro decida mudar, ir para um outro país, ou até mesmo voltar para o Brasil, o que você viveu aqui, as pessoas que você conheceu, as experiências que você teve, só vão enriquecer sua vida. Com Vão fazer certeza. com que você se torne uma pessoa muito melhor, uma pessoa com uma história de vida incrível. E Uhum. mais daqui a alguns anos você vai olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena. Não fiquei, É. não curti, não gostei, mas assim, no geral, valeu super a pena. É, uma coisa que me marca bastante quando a gente veio para o Canadá e que eu mudei muito a minha forma de pensar é sobre julgamentos, né? O que que as pessoas vão achar de você? Qual é a diferença das pessoas te julgando no Brasil e das pessoas te julgando aqui? Eu acho que aqui não existe julgamento e aqui você pode ser o que você quer. Né? Diferente no Brasil, que você precisa ter uma formação, que você precisa trabalhar numa das melhores empresas, numa empresa multinacional. Isso tanto de fora, né? Amigos, colegas, quanto de dentro da família, que você precisa provar para as pessoas que você é bom
pelo seu tipo de trabalho, onde você trabalha. E aqui, as pessoas, elas só são o que elas gostariam de ser. E, e o respeito que cada um tem aqui, um com o outro, né? De você ser É, uma faxineira, ou quando eu trabalhei também como... Eu aprendi isso muito quando eu trabalhei de garçonete. Né? Eu falava assim, meu Deus... e isso entrou muito em conflito quando eu cheguei aqui, mas daí eu fiquei pensando e aquilo foi me transformando por dentro. Eu falei assim, meu, eu tô adorando fazer isso. E, cara, assim, e que momento e que aprendizado que eu tô tendo aqui, né? Então, o plano Canadá, ele te transforma de dentro para fora. E foi isso que aconteceu comigo e assim, eu só vou dar falar uma coisa que me tocou muito essa semana. Eu estava conversando com a nova imigrante e daí ela disse para mim, se eu soubesse, Renata, como era ser um imigrante, eu quero viver assim, eu tinha ajudado mais os venezuelanos e os haitianos que chegaram na minha cidade no Brasil. Porque o que a gente vive aqui de precisar de ajuda para fazer um currículo, precisar de ajuda para ir nos lugares, para aprender, aperfeiçoar o idioma. Eu vi esses imigrantes no Brasil e eu podia ter ajudado mais eles. Então, a imigração, a gente faz com que você se coloque no lugar do outro. No exato, Brasil, talvez você nunca precisou fazer uma faxina, talvez você nunca precisou trabalhar de babá, e daí você vem para cá, você se coloca na posição daquela pessoa e você se transforma num ser humano melhor. E se exato, por acaso um dia você volta para o Brasil, você tiver contato com esse tipo de pessoa, você vai olhar e falar assim, poxa, sou eu aí. Podia ser eu que exato, estava naquele lugar. exato. E é até, assim, eu me sinto até mal em pensar que no Brasil a gente tem uma mentalidade como essa, né? E tem muita gente que julga no Brasil esses cargos, né? De faxineira, de babá, né? E, Hum, infelizmente, né? As pessoas julgam bastante. Mas realmente o Canadá, ele te transforma, ele faz você olhar o mundo de uma outra forma, olhar as pessoas de uma outra forma, de uma simplicidade maior, e não tanto com os olhos de julgar as pessoas. Isso é isso realmente, aí. acho que foi a melhor lição para mim do Plano Canadá. É isso? Bruna, obrigada, Adorei, viu? adorei conversar com você. Amei. Vamos repetir, Obrigada. vamos fazer mais vezes, vamos deixar o Vamos, Joel mas descansar um pouquinho e a gente faz os vídeos, é tá verdade, eu bom? preciso aparecer mais aqui no canal do YouTube para galera. É, Faz muito é tempo. isso Eu aí. estava dedicada à maternidade, né? Então, por isso que eu dei uma pausa aqui. Mas agora vamos voltar. Joshua na daycare. Agora eu posso voltar e a gente fazer mais conteúdos como esse. Eu acho que enriquece bastante, né? Ter as opiniões, assim, conversar. Eu gosto muito. Obrigada mais uma Obrigada, vez obrigada, pelo foi seu muito bom. tempo. Foi muito bom. Então, ó, se você curtiu, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo de alguma coisa que você sentiu falta ou quer trocar informações. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Obrigada, Um Rê, beijo, mais uma gente, vez. obrigada. Um Beijo. beijo.